Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do momento que vocês estejam assistindo essa videoaula, nós somos solicitados aí para uma colaboração com vocês nessa parte preparatória para a OAB, né, para a prova do exame de ordem. E, lógico, a gente, a Florence, tem todo o desejo que vocês consigam alcançar esta posição e consigam também ter sucesso aí no exame de ordem. É isso. Sei que vocês todos estão se dedicando bastante, estão aí com foco, né? Apesar das aulas, muitos ainda estão em aula ainda, né? Estão fazendo TCC, mas tem essa preocupação aí recorrente aí também na prova do exame de ordem. E eu vou hoje conversar com vocês, na verdade, discutir 3 questões de direito civil que foram objetos de questões da prova do exame de ordens passados, tá certo? E uma coisa já chama a atenção de vocês. Exame de ordem tem cobrado muito contrato de compra e venda e contrato de doação. Na parte de direito civil, civil 3, né? Direito, mercados e negócios, geralmente tem caído tem caído contrato de compra e venda e contrato de doação. Então, peço que vocês deem atenção especial a essas duas espécies de contratos, é isso? Destacando quais são seus requisitos, a classificação do contrato de doação, do contrato de compra e venda, porque sempre está caindo aí uma questãozinha que envolve um desses 2 contratos. E vocês têm que estar preparados, né, para fechar o gabarito aí, né, e não errar a questão, certo? São questões que a gente dá em sala de aula, são questões que nós discutimos nas aulas normais, né, e vocês, eu creio que têm total capacidade de compreender e também responder acertadamente, certo? Então, já adiantando, eu vou colocar aqui para vocês a primeira questão que eu trouxe. Antes de iniciar as questões, eu sempre faço esta abertura com... Isso, está aí no slide para vocês. Eu faço essa abertura com algumas informações do nosso Código Civil. Vocês que estarão fazendo exame de ordem têm que conhecer essas informações aqui, no mínimo, decoradas. Vocês têm que saber que o nosso Código Civil é a Lei 10.406 de 2002. Não é que numa segunda etapa a questão não fala Código Civil, fala a Lei 10.406. Vocês ficam, mas que lei é essa? Vão procurar no Badmecum, né? E aí até descobrir que é o Código Civil, então vocês têm que estar sempre na cabeça, né? Nosso Código Civil brasileiro, ele é a Lei 10.406, que foi aí promulgada, né, em 2002. Sucedendo aí o antigo Código Civil, nós tínhamos aí, bem antigo, né, 1916. Certo? Esse nosso código atual, que é de 2002, ele tem 2.046 artigos, não é isso? Temos aí 3 livros na parte geral, ele é dividido em parte geral, parte especial e livro complementar. Temos aí 3 livros na parte geral, temos 5 livros na parte especial e o livro complementar. Tá? Esse livro, parte geral, trata das pessoas, dos bens e dos fatos jurídicos, e a parte especial, direito das obrigações, envolve os contratos também, né? Direito de empresas, direito das coisas, nós vamos estudar aí direito civil 4, direito das coisas, que seria aí também os direitos reais, né? Posse, propriedade, direito de família e o direito de sucessões. Então, bem simples, né? Isso aqui a gente tem que ter essa noção básica de Código Civil, não podemos deixar passar em branco aí, né? Essas informações, certo? Bom, vamos lá as questões. Olha só, a primeira questão que eu coloquei para vocês é do exame de ordem passado, e ele diz assim: Joana e Mário são pais de Ricardo, atualmente com 8 anos de idade. Quando vocês forem ler uma questão no exame de ordem, ou de qualquer concurso, qualquer questão, qualquer enunciado, leiam vagarosamente, leiam interpretando os pedaços, tá certo? Joana e Mário são pais de Ricardo. Beleza. Aí não importa se são casados ou não são pais de Ricardo. Atualmente, Ricardo tem quantos anos? 8 anos. Você já vem na sua cabeça. Pô, se Ricardo tem 8 anos de idade, ele é um absolutamente incapaz, não é isso? Beleza. Qual a situação? Ele se encontra no início de sua vida escolar, vai iniciar o estudo. Tércio, que é irmão de Joana, tio de Ricardinho, né? De Ricardo, decide doar
ao seu sobrinho Ricardo certa quantia em dinheiro, né, até para que ele possa, ao início da sua vida escolar, ter um encaminhamento certinho aí, beleza? Tranquilo. Então, vem a pergunta, o enunciado da pergunta diz o seguinte: para que esta doação seja válida, o contrato, dois pontos, e aí tem as assertivas, né, para verificar se esse contrato é válido ou não, se essa doação, no caso, é válida ou não. Certo? Então, vamos lá. Essa questão, pessoal, trata-se de uma questão que envolve necessariamente o conhecimento de vocês sobre contrato de doação, por óbvio, e também sobre a aceitação no contrato de doação, certo? Bom, a aceitação, ela é de suma importância no contrato de doação, porque é ela que dá eficácia ao contrato. Porque se o donatário não aceitar a doação, contrato não há. Não é isso? Imagina vocês, né, que alguém queira doar aí um veículo aí muito velho, ou um veículo novo, só que cheio de dívida. O veículo vale aí 10 mil reais, né, e tem 170 mil reais de dívida. Quem que quer essa doação para si? Se você receber a doação, você vai ter que arcar com os encargos para você rodar com ele. Então, eu mesmo não ia querer essa doação, não ia aceitar. É isso. Então, a doação, a aceitação da doação é de suma importância, porque é ela que dá essa eficácia aí, o contrato de doação. Tá bom? Essa aceitação, vocês lembram que ela pode ser expressa, tácita ou ficta. Isso tem que estar na cabeça de vocês também. Ora, se a aceitação, perdão, é expressa, né, o donatário vai estar assinando lá no contrato de doação. Você sabe que o contrato de doação, exceto de pequenas quantias que logo em seguida se dá a tradição, ele tem que ser escrito, né? Tem que ser escrito. Então, se há um contrato escrito, o donatário assina o contrato e expressamente ele está declarando a sua aceitação. Mas essa doação pode ser tácita. Quando? Quando o donatário, em que pese ele não ter firmado lá explicitamente que ele aceita, ele passa a agir como se tivesse aceitado. Eu digo, João, vou te doar um veículo. João expressamente não diz que aceitou, mas ele começa a utilizar o veículo, leva para a casa dele, vai lavar o carro, vai cuidar do carro, vai usar o veículo, tacitamente ele aceitou. É isso. E eu ainda posso ter ainda a aceitação ficta, que é aquela que é feita através de um terceiro, como no caso do nascituro, né? Que vai aceitar através de seu representante legal. Pode um nascituro receber uma doação? É lógico que pode. Só que ele vai receber e vai aceitar pessoalmente? Não, a aceitação dele vai se dar fictamente, ou seja, através do seu representante legal. Inclusive, pessoal, abro aí o vadimeco de vocês no artigo 542. O 542 diz assim: a doação feita ao nascituro valerá, sendo aceita pelo seu representante legal. Então, o representante legal do nascituro aceitou, né? Automaticamente é válida essa doação. Nascituro não pode ser doador, mas ser donatário pode sim perfeitamente ser donatário, desde que o seu representante legal aceite. Tá? Bom, então essas são vamos dizer assim, as explicações que a gente tem que ter para a gente ir para as questões. Então vamos às questões. O que diz a questão A? Então, para que seja a doação seja válida, o contrato deve ser anuído. Pessoal, vamos dar uma lidinha no nosso dicionário, né? Porque as provas do AB têm trazido aí algumas palavras que às vezes não é tão comum no nosso dia a dia, principalmente para quem anda só em TikTok aí, né, Instagram, eles gostam de VC, essas besteiras aí, né? E aí às vezes acaba apanhando aí no português mesmo, né? Não sabe o que quer dizer anuído, não sabe o que quer dizer essa expressão, e às vezes pode se complicar, porque a OAB tem trazido aí muitas dessas expressões nas suas provas. Vocês vão ver que nessas questões que eu trouxe tem algumas palavras aí, né, que são um pouquinho difíceis. Então, vamos dar uma atenção especial para o nosso português, ou pegar um dicionáriozinho para a gente, quando não entender uma palavra, abre o dicionário, vê, né, procura não esquecer mais, que é para a gente não ter essas complicações na hora de responder as questões. Então, a letra A diz assim: deve ser anuído, ou seja, deve ser consentido, deve ser dada aceitação pelo próprio sobrinho Ricardo. Mas espera aí, o sobrinho Ricardo, ele não tem 8 anos de idade, é um absolutamente capaz? Absolutamente incapaz. Pode dar aceitação, pode responder pelos atos da vida civil? Não pode. É isso, não pode. Então, essa questão A, de início, ela já está errada. Por quê? Porque absolutamente capaz, ele não responde pelos atos da vida civil, tá? Portanto, uma eventual
aceitação dele seria totalmente inválida, não teria validade, porque a palavra dele não pode ser dada por ele mesmo, teria que ser através do seu representante, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas não teria essa validade se ele pessoalmente estivesse fazendo a aceitação, porque é um absolutamente incapaz, certo? A letra B, assertiva B, diz o quê? Precisa contar com o consentimento de Ricardo, expressado por Joana e Mário. Cuidado com essa assertiva, que ela pode conter aí uma pegadinha. Por que está errada a questão B de bacate? Né? Não é de bola, não, é de bacate mesmo. E por que está errado? Lá no interior a gente chama abacate aí. Né? Então vamos lá. Por que está errada essa questão? Olha só, porque a aceitação ficta, ela só é feita em relação ao nascituro. Então, lembrado do artigo 542, que eu pedi que vocês lessem ainda há pouco, a doação feita ao nascituro valerá, sendo aceita pelo seu representante legal. Então, o código colocou só o nascituro. Não falou absolutamente capaz. Que o nascituro, pessoal, é aquele que já foi gerado, ainda não nasceu. Se nascer com vida, adquire o direito da personalidade. Vocês estão lembrando disso. Tá? O absolutamente capaz, não, ele já é possuidor do direito da personalidade, já nasceu com vida, né? Já tem 8 anos de idade, como o caso da questão. Tá? Então, no 542, não vai se aplicar aí para o absolutamente capaz. Veja que, em relação ao absolutamente capaz, o código ele traz outro artigo para tratar da situação dele. E quando o código traz a situação do absolutamente capaz, ele não fala que deve ser aceitação ficta através de um terceiro, né? Ou seja, através do seu representante legal. Não fala isso. Ele diz que o quê? Que não se exige a aceitação. Tá certo? Então a letra B está errada, porque, na verdade, não precisa da aceitação através dos pais de Ricardo, já que ele não é nascituro, ele é um absolutamente capaz. Então, essa questão está errada exatamente por isso. Na verdade, não se exige a aceitação de Ricardo. Tá? A questão C. Dispensa a aceitação por ser pura e realizada em favor de absolutamente incapaz. Tá? Olha só, essa questão C está correta. Por que, pessoal, que essa questão está correta? Porque é o que está escrito no 543. Abro aí o 543, o código de vocês, e vocês vão ver que lá está dizendo assim, se o donatário for absolutamente capaz. Pessoal, donatário, quem recebe doação. Absolutamente capaz não pode ser doador, tá? Ele pode ser donatário, tá? Então, se o donatário, quem recebe a doação, for absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação. Ou seja, não tem obrigatoriedade de aceitação. Por quê? Porque isso não vai trazer prejuízo ao menor, vai trazer um acréscimo ao seu patrimônio. Agora, o código faz uma exigência, desde que se trate de doação pura. Então, observem que lá no 543 tem essa dispensa da aceitação em relação ao absolutamente incapaz. Agora, a doação tem que ser pura. Vocês sabem que a doação pode ser pura, pode ser com encargo, pode ser com modo, né? Como vocês já estudaram também. No caso da doação pura, que é aquela que não traz nenhum encargo, nenhum modo ao menor, dispensa-se a sua aceitação. Veja que aqui não está dizendo que é necessário os pais do menor, os pais do absolutamente incapaz, aceitarem. Isso é em relação ao nascituro. Então, a questão C de casinha está completamente correta, porque está de acordo com o artigo 543 do nosso Código Civil. Tranquilos? A letra D. Por que a letra D está errada? Diz assim a letra D. Prescinde. Olha, outra palavrinha aí que muita gente pode não saber o significado. Tá certo? Vamos aí dar uma olhadinha aí no nosso dicionário para a gente se habituar com essas expressões. O que é prescindir? Tá? Prescindir quer dizer não ser necessário. Grosso modo é isso. É como se dissesse assim, não é necessário o consentimento de Ricardo, pois se trata de negócio jurídico unilateral. E por que essa questão está errada? É isso? É uma pegadinha, na verdade. Olha, se é caso de dispensa de aceitação, conforme 543, que nós lemos ainda há pouco, eu só posso aplicar essa dispensa da aceitação na doação pura, tá certo? O código é bem claro no 543. Dispensa-se a aceitação desde que se trate de doação pura. Olha, por que está errado? Vejam, eu falei para vocês já estudaram isso, que a doação ela pode ser pura ou ela pode ser com encargo. Não é isso? Pode ser modal.
com modo, com encargo. Não é isso? A doação modal também é um negócio jurídico unilateral? É. Mas pode ser feita em relação absolutamente capaz? Não pode. Tá certo? Então, em que pese a doação ser um negócio jurídico unilateral, né, ser classificada dessa forma, porque só tem obrigação para uma das partes, só tem direitos para outras, né, a outra só vai acrescer o seu patrimônio, uma quem vai despender do seu patrimônio, mas a doação modal também só que não se aplica aí a doação modal no caso do enunciado, tá certo? Porque o Ricardinho tem 8 anos de idade, tá certo? Então ele só pode dispensar esse consentimento aí de Ricardo na doação pura e não em qualquer espécie de doação que se enquadra dentro de negócio jurídico unilateral. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Então, a letra certa dessa questão, a letra C. É isso? Beleza. Vamos à segunda questão? Deixa eu colocar aqui. Olha só. A segunda questão também é uma questão muito interessante, que eu fiz questão de destacar ela para vocês. Diz assim: Bento Albuquerque, com o intuito de realizar o sonho de passar a aposentadoria à beira da praia, procura Inácio Monteiro, proprietário de uma quadra de lotes a 100 metros da famosa Praia dos Coqueiros, para comprar um lote sobre o qual seria construída sua sonhada casa de veraneio. Bento mostrou o projeto arquitetônico de sua futura casa na praia a Inácio e ressaltou que o lote para a construção do projeto deveria contar com no mínimo 420 metros quadrados, que seria a metragem necessária, né, para a construção da piscina, sauna, churrasqueira, além da casa projetada para ter 4 quartos. Nas tratativas e na escritura de compra e venda do imóvel, restou consignado que o imóvel possui 420 metros quadrados e que o preço certo e ajustado para essa metragem era de R$180 mil. No entanto, Bento, ao levar o arquiteto para as medidas de praxe e conhecer o lote sobre o qual o projeto seria construído, foi surpreendido ao ser informado que o imóvel contava apenas com 365 metros quadrados e que o projeto idealizado não poderia ser construído naquele lote. Lógico, se o projeto é para 420, não dá para fazer em 365, certo? Olha só, pessoal, mais uma vez aqui, né, essa questão, ela é típica de um contrato de compra e venda. Só que, veja bem, ela não vai diretamente, stricto sensu, no contrato de compra e venda. Ela vai naquelas cláusulas especiais, cláusulas adjetas, a compra e venda que nós estudamos todo semestre, né? O pessoal da disciplina de Direito, Mercado e Negócios, né? A gente estuda essas cláusulas adjetas, as situações especiais da compra e venda. Olha, vocês sabem que o contrato de compra e venda ele é o mais usado no dia a dia e é o que mais se destaca por conta da gama de situações que envolve as partes no tocante à sua vontade. Nós estudamos, quando estudamos a família do fato jurídico, nós estudamos que o contrato ele está dentro do negócio jurídico, que é um dos filhos do fato jurídico. Estão lembrados? Né? O negócio jurídico ele está dentro do ato jurídico. Ele é um ato jurídico que, por sua vez, é um fato jurídico também. Não é isso? E os atos jurídicos que se dividem aí, né? E uma das divisões dele é o negócio jurídico e o ato jurídico stricto sensu. Nós vemos aí que o negócio jurídico ele permite com que as partes possam inovar no mundo jurídico, possam acrescer, possam fazer o que quiserem dentro do negócio jurídico, desde que o que quiserem não viole a legalidade, nem a moral, nem os bons costumes, né? Mas dentro da função social do contrato, em um negócio jurídico, as partes podem alocar qualquer cláusulas que lhe apetecerem, que elas quiserem, que elas desejarem, desde que essa cláusula não viola a legalidade. O limite para essa liberdade é só a legalidade e a função social do contrato. Tá certo? Mas, por ser um negócio jurídico, eu posso colocar qualquer cláusula que assim adeque à minha vontade daquele tipo de negócio jurídico que eu quero fazer, ou seja, daquela compra e venda que eu quero fazer. Tá certo? Então, nesse caso, esse enunciado dessa questão, vocês vão ver que ela traz aí a discussão sobre essa cláusula adjeta da compra e venda, que é chamada de cláusula ad corpus ou ad mensuram. Estão lembrados? Nós sabemos que a venda ad corpus é aquela venda que alenia a coisa individualizada, ou seja, de per si, o objeto em si. Ela não faz referência às suas dimensões. Isso é a venda ad corpus.
Exemplo, para que vocês possam entender. João vendeu a fazenda Costa Rica para Pedro, né? Quantos hectares tem a fazenda? Não sei, não quero nem saber. João comprou a fazenda e tudo que ela tinha dentro. Ela não comprou pelo tamanho. Ele falou, Pedro, eu quero comprar a tua fazenda que você chama de Costa Rica. Eu quero comprar a fazenda Costa Rica. Cadê a documentação? Está aqui. Foi lá e comprou a fazenda. Se a fazenda tem 1.000 hectares, se tem 2.000 hectares, pouco importa para João e pouco importa para Pedro. Ele não está comprando a fazenda pela dimensão dela, pelo tamanho dela, mas sim está comprando a fazenda, o objeto em si, a coisa em si. Certo? Isso é compra e venda com cláusula ad corpus. Vamos ver. Abram aí o artigo 500 do Código Civil de vocês, lá no parágrafo 3º. E vocês vão ver que lá está o enunciado da compra e venda ad corpus. Artigo 500, parágrafo 3º. Diz assim, não haverá complemento de área nem devolução de excesso se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa as referências às suas dimensões, ainda que não conste de modo expresso ter sido a venda ad corpus, ou seja, que não esteja no contrato. Mas se o contrato dá a entender que aquela compra e venda ela foi feita não pelas dimensões, mas a coisa em si individualizada, eu tenho aí exemplo de compra e venda ad corpus. Já a venda ad mensuram é diferente. Nesse caso, a pessoa compra a coisa não individualizada, mas compra a coisa pelas suas dimensões, pelas suas medidas. E se depois de comprada ela verifica que as medidas não correspondem à realidade, aquilo que ela comprou, ela pode requerer 3 coisas: ações quanti minores, ação ex empito, né? Pode requerer a complementação da área, ou, como é que é o nome aqui o Bento Albuquerque, né? Ou Inácio Monteiro, você prometeu aí que tinha 420 metros, só tem 365, né? Eu quero a complementação dessa área, ainda tem mais área? Pode completar aí os 420 metros, não dá para eu fazer o meu projeto. Então, pode requerer complementação da área, pode requerer um abatimento do preço, não tem condição, porque a área é só aquilo ali, não tem mais área para Bento Albuquerque, né? Ele só tem aquilo ali, não tem como ele estender, porque passou daquilo, já é do vizinho. Então, o que Inácio pode, o que Bento Albuquerque pode fazer? Requerer um abatimento do preço. Olha, eu te paguei R$180 mil em 420 metros, só que não tem 420 metros. Vamos ver quanto é que sai um metro quadrado aí, e nós vamos abater a diferença da metragem que teve. Era 420, só tem 365, né? Então vamos abater aí para ver quantos reais você vai ter que me devolver do valor que eu te paguei. Então, ele pode pedir complementação da área, abatimento do preço ou a resolução contratual. Ora, se não tem os 420 metros, não dá para fazer o que eu quero, rescinde o contrato, me devolve meus 180 mil, né? E eventualmente pode até ter uma perda de danos, tá? Se houver má fé, né, de Inácio aí, houvesse má fé, poderia até ter uma perda de danos. Tudo bem? Isso está onde, pessoal? Artigo 500. Abram aí o artigo 500 de vocês antes da gente entrar para responder as questões. O artigo 500, vocês vão ver que diz assim, ó, se na venda de um imóvel, isso se aplica só para imóvel, tá, pessoal? Se estipular o preço por medida de extensão ou se determinar a respectiva área e esta não corresponder em qualquer dos casos às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir complemento da área, e não sendo isso possível, porque Inácio não tem mais área, só tinha aquilo, né? Ou de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional do preço. Olha só que essa questão ela traz tanta coisa, né? Você sabe que resolução do contrato sempre é quando há uma divergência no contrato. É isso. Então, ele pode pedir a resolução do contrato ou abatimento proporcional do preço pela quantidade de metros que faltou. Certo? Agora, o interessante, antes de nós entrar na resposta das questões, o interessante, pessoal, é que o código estabelece um limite para este engano do vendedor, né? Ou seja, ele já prevê que o vendedor pode ter se enganado quando ofereceu o imóvel, e neste caso, se esse engano for até de uma determinada parte do imóvel, não se tem resolução contratual, não tem esse abatimento do preço, não tem se aí uma complementação diária. Nosso código ainda é muito favorável, né? Assim, para enganos inaceitáveis. É isso. Infelizmente, é muito maleável o nosso código, deve ser um pouco mais rígido. A pessoa não sabe quantos metros tem a sua propriedade, a pessoa não pode ir lá medir, é meio complicado, mas nosso país, né, tem essa maleabilidade, essa volatilidade, né, com as pessoas que às vezes estão de má fé, porque isso aqui é subjetivo. O vendedor diz, não, eu me enganei,
Ah, eu não sabia, mas como é que eu entro no psique, no interior do indivíduo, para ver subjetivamente que ele se enganou realmente? Ou seja, é assim meio complicado. Mas o nosso código, ele prevê um limite para esse engano. Olha, se o vendedor se enganou até a 20ª parte, não há complementação nem abatimento do preço. Eventualmente, só pode ter a rescisão ou a resolução do contrato se o comprador provar que ele não teria comprado se soubesse que não tinha aquela metragem que ele esperava. Tá certo? Está onde isso aí, pessoal? Lá no 500 também, no parágrafo 1º. Volta lá para o 500, no parágrafo 1º, vocês vão ver que diz assim, ó, presume-se, esse país, esse nosso Brasil é muito maleável, né? Presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa, quando a diferença encontrada não exceder 1/20 da área total anunciada. Ressalvado ao comprador o direito de provar que, em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio. Tá? E aí, pessoal, quanto é que vale 1/20? 1/20 vale quanto do total, né? Quantos por cento vale do total? 1/20. Olha, se eu tenho 100 e eu tenho 20 eu vou pegar 100 e dividir por 20, né? Vai dar 5. É isso? Então, 5% da área. Se esse engano do vendedor foi equivalente até 5% da área, não tem aí complementação nem abatimento do preço, porque é aceitável, é o chamado engano aceitável, né? Então, tem que observar isso também. Observe que na questão era para ser quantos metros? 420. Menos 5% daria quantos metros? 399. Quanto é que tinha? 365. Então, observa que já aí, no enunciado da questão, dá para vocês responder muita coisa antes de partir para a resposta das questões. Ora, 5% de 420 daria aí 399 metros, tal, e não 365. Tá certo? Então, veja bem, pessoal, vamos para as assertivas. Olha só, a assertiva A diz assim: Bento nada pode fazer em relação à metragem faltante, tendo em vista que era sua obrigação conferi-la antes de adquirir o imóvel. Onde está escrito isso no código? Que o comprador ele tem que ir lá conferir o imóvel e fazer suas medidas. Ele pode estar nos Estados Unidos, pode estar na China, pode estar aí no Japão, né? E fazendo compra de imóveis aqui no Brasil. Qual o problema? Não tem essa necessidade, não tem essa obrigatoriedade. É lógico que se deve fazer, tá? Mas isso não é questão de validade do negócio jurídico, tá? Se a pessoa não fizer essa conferência antes, tá? Então, essa questão A está errada por quê, pessoal? Primeiro, porque há expressa previsão legal no artigo 500 que sim, o comprador pode requerer a complementação, o abatimento do preço, a resolução contratual, se houver um engano superior a 5% da área, ou seja, a 20ª parte, um 20º. E aí, no caso, vocês já viram, né, que era 420 metros e ele só tinha 365, dá mais de 5% da área. Então, ele pode sim. A questão está errada dizendo que ele não pode, quando ele pode, quando o Bento pode fazer, sim, esse questionamento. A letra B, que diz, Bento tem o direito de exigir o cumprimento da área faltante, sim, correto, e caso não seja possível, porque não existe mais área para Inácio, ele tem a faculdade de rescindir o contrato, ou resolver o contrato, como diz o código, ou pedir pelo abatimento do preço de acordo com a metragem correta do imóvel. Essa questão está correta, está de acordo com o Código Civil, de acordo com o artigo 500 que nós lemos ainda há pouco, seus parágrafos, tá certo? Então, a letra correta aqui é a letra B, né? Já vimos aí de início que a letra B está correta, porque ele está de acordo com o enunciado aí do artigo 500, certo? Ele pode requerer aí este abatimento de preço. Ou pedir a complementação ou resolução contratual. E a letra C, por que estaria errada? Diz assim, não haverá complemento de área, pois o imóvel foi vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões. Não, pessoal, olha o enunciado da questão, que se faz bastante referência às dimensões. Observe que Bento mostrou o projeto para Inácio antes, né? E ainda disse para ele que ele tinha que ter os 420 metros, porque o projeto dele era de 420 metros. Aqui, notadamente, não foi uma venda ad corpus. Inclusive, restou consignado no imóvel, se vocês observarem aqui no 1, 2, 3, 4, 5, na sexta linha, diz assim, restou consignado que o imóvel possuía 420 metros. Quando enunciada a questão diz isso, ele está dizendo, opa, aqui é uma compra e venda ad mensuram, tá? Não é uma compra e venda ad corpus. Certo? Então, essa questão está errada, porque é, sim, uma compra e venda ad mensura e não ad corpus. Isso aqui é o enunciado para a compra e venda ad corpus e não ad mensura, então está errada a assertiva. E a letra D, por que está errada?
Presume-se que a referência às dimensões do imóvel é enunciativa, pois a diferença de metragem não chega a 20%, logo deverá prioritariamente ter abatimento do preço, mas não a complementação da metragem faltante. Essa questão, ela traz uma pegadinha, mas no final ela se torna tão controversa que dá para ver de longe que ela está errada, né? O que a pegadinha que eu falo é quando ele fala da metragem, 20%. Opa, às vezes o aluno leu assodadamente o código e ele não percebe que, que o código fala vigésima parte e não 20%. Ei, pessoal, vigésima parte é bem diferente de 20%, tá? A vigésima parte é 5% só, não 20%. Então, quando a questão coloca que é 20%, cuidado para não confundir com vigésima parte, tá? E também o código não faz essa referência aí, que se tiver 5%, ele não pode aí, né, pedir a complementação da metragem faltante, apesar de ser esse o entendimento implícito do artigo, mas ele pode também pedir aí a resolução contratual, tá? Então, tem essa pegadinha dos 20% aí com a vigésima parte, cuidado para não confundir. Tudo bem? Tranquilos até aí? E vamos à terceira questão. Terceira questão também no exame de ordem, salvo erro, 2019, tá? Essa questão aqui. Mais uma vez, contratos, tá, pessoal? Contrato de compra e venda e doação. É o que cai bastante. Diz assim, o enunciado: Vilmar, produtor rural, possui contratos de compra e venda de safra com diversos pequenos proprietários. Com o intuito de adquirir novos insumos, Vilmar procurou Geraldo no intuito de adquirir sua safra, cuja expectativa de colheita era de 5 toneladas de milho, que naquele momento estava sendo plantado em sua fazenda. Como era a primeira vez que Geraldo contratava com o Vilmar, ele ficou em dúvida quanto à estipulação do preço do contrato. Considerando a natureza aleatória do contrato, bem como a dúvida das partes a respeito da estipulação do preço deste, assinale a afirmativa correta. A linha A, né? Bom, antes das alíneas, vamos fazer um pequeno comentário aqui também, base no nosso Código Civil. Certo? Observa só, pessoal, é mais uma questão envolvendo o contrato de compra e venda. Só que nesse caso, vocês devem se atentar para o fato de que o enunciado está envolvendo o candidato na classificação do contrato de compra e venda. Aí, quando a gente dá aula, né, de classificação de contratos, né, teoria geral de contratos, pô, professor, isso é muito chato, isso aí, a gente vai precisar disso aí para quê? É o que cai na prova. Né? E nos casos concretos, quando vocês estiverem advogando futuramente, se Deus quiser, né, vocês vão ter que lembrar dessa classificação de contrato, que ela é de suma importância para você fazer um bom contrato de compra e venda, elaborar um contrato, não é ou fiscalizar ou conferir algum contrato, ou mesmo discutir judicialmente cláusulas contratuais, tá? Então, essa questão envolve a classificação dos contratos. Nós sabemos que, normalmente, relembrando vocês aqui, todo contrato de compra e venda, ele normalmente é comutativo, ou seja, ele possui aí o sinalagma, né? As partes já sabem de antemão quais são os benefícios que elas terão com aquele contrato, benefício e responsabilidade. Tudo já está previsto no contrato, não é isso? Um contrato comutativo, essa é a regra, vamos dizer assim, da maioria dos contratos de compra e venda. Mas nós estudamos também que o contrato de compra e venda, ele pode ser aleatório, é isso? Veja que o enunciado se refere aos contratos aleatórios. O que é um contrato aleatório? Ei, alea vem do latim, aleatório vem do latim alia, né? Que quer dizer sorte, lá em latim, é isso? Alia, em latim, quer dizer sorte. E esses contratos aleatórios não são comutativos. Por quê? Porque depende da sorte dos contratantes para que ele se torne, vamos dizer assim, perfeito e acabado e satisfatório para ambas as partes. Ou seja, os contratos aleatórios dependem da sorte. Certinho? Nessa questão, nesse enunciado dessa questão, vocês vão verificar que, além de requerer aí um conhecimento do candidato na classificação do contrato de compra e venda, você deve também conhecer quais são os requisitos do contrato de compra e venda. Tá? Então, vamos lá. Quais são as duas nuances do contrato aleatório? Para a gente poder responder essa questão certinho, sem dúvida. Nós temos aí, no 548, né, o que a doutrina chama de compra da esperança, que é a empsio spei, tá certo? E lá no 558, não 540, perdão, gente, 458, tá? Eu estou trocando aqui os numerais, não é 558, 458, tá? No 458, nós temos aí a empsio spei, que é a compra da esperança, representando os contratos aleatórios. E no 459,
a idade, já está falhando aí a cabeça. No 459, vocês vão verificar que nós temos aí a emptio rei esperata, ou seja, também uma compra de esperança, compra de sorte, em que a parte poderá ter não a quantidade desejada, mas uma quantidade menor. Vamos ler os artigos? Vamos pegar aqui o 458 e o 459 do nosso Código Civil, e vocês vão ver que ele diz assim, 458. Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisa ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avançado venha a existir. Essa é a compra da esperança, é a emptio spei, tá certo? Que está no 458. Nestes casos aqui, o risco é do contratante. O contratante assume o risco de não vir nada a existir e ainda assim ele ter que pagar aquilo que ele contratou, tá certo? Então, o risco do contratante na emptio spei consiste em ter que ele adimplie a prestação, mesmo que a contraprestação do outro não se concretize, tá? Se ele já fez o pagamento ou se não fez o pagamento, se ele já fez, ele não tem direito à restituição. Agora, lógico, tem que não haver culpa nem dolo por parte da outra parte, certo? Geralmente acontece isso, contrato de safra, contrato de pesca, né? A pessoa diz assim, olha, você vai sair para pescar, tudo que você pescar eu vou te dar 5 mil reais. Você aceita? Aceita. Se ele for lá e trouxer uma pesca muito boa, sorte para quem comprou. Se ele trouxer uma pesca ruim ou nada de pesca, azar de quem comprou também, e assim vai ter que pagar os 5 mil da mesma forma. Tá? Já o 459, pessoal, é o que a doutrina chama de emptio rei esperata, que quer dizer o seguinte, vamos ler o 459. Diz assim, se for aleatório, por ser objeto dele coisas futuras, tomando o adquirente a si o risco de virem a existir em qualquer quantidade, terá também direito o alienante a todo o preço, desde que sua parte não tiver concorrido culpa, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada. Qual a diferença da emptio spei e da emptio rei esperata? Na emptio spei, mesmo que nada venha a existir, o contratante terá que pagar o valor integral. Na emptio rei, né, mesmo que ele vai ter que pagar o valor integral, mesmo que a coisa não venha a existir na quantidade que ele esperou, seja uma quantidade inferior. Alguma coisa tem que ter, mas não é aquela quantidade que ele esperava. Tá certo? Então vamos lá às assertivas. Questão A. Diz assim, a estipulação do preço do contrato entre Vilmar e Geraldo pode ser deixada ao arbítrio exclusivo de uma das partes. Olha só, pessoal, como a OAB está fazendo. Ela te deu o enunciado, né, que te leva a lembrar da classificação dos contratos, mas ela também, esse mesmo enunciado, já vem te dizendo que você deve ter um conhecimento sobre estipulação, requisitos do contrato de compra e venda. Tá certo? Então, essa linha A, ela está aí mais para os requisitos. E nós sabemos que o nosso Código Civil, ele veda que o contrato de compra e venda, o preço dele seja deixado ao arbítrio de apenas uma das partes. Vocês sabem que quais são os requisitos da compra e venda, pessoal? Quem está lembrado aí? Os requisitos da compra e venda. Né? É a coisa, o objeto, né? Tem que ter alguma coisa a ser vendida, senão não existe contrato de compra e venda. Eu tenho aí o consentimento, que o contrato de compra e venda não pode ser obrigatório, não pode ser imposto, ninguém pode botar uma arma na cabeça de alguém e dizer compra ou venda, porque se fizer isso, o contrato vai ser nulo por vício de coação, não é isso? E o preço também é um requisito do contrato de compra e venda, é um dos requisitos. Eu não posso ter um contrato de compra e venda gratuito, porque senão ele se desclassifica como compra e venda e passa a ser doação. Ora, se eu estou transferindo o meu patrimônio para o patrimônio de outro, algo que é meu sem trazer a remuneração pecuniária, isso não é compra e venda, isso é doação. Eu estou doando e não comprando e vendendo. Se eu estou tirando do meu patrimônio um objeto e estou recebendo outro objeto de um patrimônio de outrem, estou fazendo uma troca, aí eu tenho contrato de troca ou permuta. Não tem compra e venda, tá certo? Então, para classificar a compra e venda, eu tenho que ter o preço, eu tenho que ter money, mufunfa, dinheiro, certo? Então, veja bem, a estipulação do preço do contrato entre Vilmar e Geraldo pode ser deixada ao arbítrio exclusivo de uma das partes, NECA de Pitibiriba. Por que que não pode, pessoal? Porque o próprio Código Civil, né, já diz lá no artigo 489, abram aí o 489 do Código Civil de vocês, né,
que vocês vão verificar, que diz assim o 489. Nulo é o contrato de compra e venda quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Então, essa questão está errada, porque ela está dizendo que poderia se deixar ao arbítrio exclusivo de uma das partes, ou de Vilmar, né, ou de Geraldo, quando não pode. Então, a linha A, a letra A está errada. A B. Se Vilmar contratar com Geraldo a compra da colheita de milho, mas por conta de uma praga inesperada, para cujo evento o agricultor não tiver concorrido com culpa, quem é o agricultor, Vilmar, e este não conseguir colher nenhuma espiga, Vilmar não deverá lhe pagar nada, pois não recebeu o objeto contratado. Ei, peraí, não está igualzinho que está no 458, a compra da esperança, o contrato aleatório? Tá. Então, sim, está errada a questão, porque sim, mesmo que nada venha a colher, né, ele vai ter que pagar, né? Ele vai ter que pagar outra parte, porque está dentro do contrato aleatório. O contratante assumiu o risco. Olha, vou comprar toda a tua produção, mas como não houve culpa do plantador, né, do agricultor, não houve dolo dele, foi uma praga inesperada, um evento da natureza, não foi por sua culpa, tá certo? Ele deve receber, sim, tudo aquilo que foi contratado, como nós vimos aí no 458, tá? Nós lemos e vimos no 458, tá? Então, está errado porque diz que ele não deve pagar, deve sim pagar tudo que foi avançado. C. Se Vilmar contratar com Geraldo a compra das 5 toneladas de milho, tendo sido plantado o exato número de sementes para cumprir tal quantidade, ou seja, o agricultor fez o correto. E se, apesar disso, somente forem colhidas 3 toneladas de milho, em virtude das poucas chuvas, Geraldo não receberá o valor total, em virtude da entrega em menor quantidade? Não, ele deve receber o valor total. Por quê? Porque se enquadra dentro do 459 que nós lemos, a ímpsio res perata, tá certo? Ora, se ele contratou, fez um contrato aleatório, esperando receber quantidade X, mas por culpa alheia à vontade do plantador, sem culpa, sem dolo dele, por um evento da natureza, ele receber em quantidade menor, ele não vai pagar em quantidade menor, vai pagar o valor integral, contrato aleatório, contrato da sorte. E, infelizmente para ele, ele teve azar. Poderia ser que daquela semente plantada, 100% germinasse e desse o dobro, né? Do dobro que se esperava. Aí sorte, né? Sorte de Vilmar, tá certo? Vilmar receberia aí também o dobro, porque ele estaria aí, né, vamos dizer assim, com a sorte a seu favor. Então a questão C está errada também, tanto a B como a C, porque se enquadra aí no 458, 459, o contrário do que está dizendo a questão. E a letra D? A estipulação do preço, mais uma vez, voltando aí para o preço, a estipulação do preço do contrato entre Vilmar e Geraldo poderá ser deixada ao arbítrio de terceiros, que desde logo promete a designar. Cuidado, essa questão aqui, ela em contraponto com a A, né, a gente pode pensar também que não. Como a A é negativa, eu não posso deixar ao arbítrio exclusivo da outra parte, como é que eu vou deixar ao arbítrio de um terceiro? Ah, então também não posso. Não. Posso sim deixar ao arbítrio de um terceiro, tá? Que desde logo as partes designem quem seja. Observem que aqui eles estão com uma dúvida, né? Não estão com uma dúvida aqui? Aqui na questão fala, olha só, como era a primeira vez que Geraldo contratava com Vilmar, e ele ficou em dúvida quanto à estipulação do preço do contrato, observe que tem uma dúvida. Ora, se tem dúvida, eu vou procurar um perito. Não é essa a ideia que vem na minha cabeça quando eu leio o enunciado da questão? Eu vou procurar um perito. Quem é esse perito? É um terceiro. Eu digo, Vilmar, Geraldo, vamos. Olha, eu não sei quanto é que vai dar esse negócio, eu nunca fiz isso. Mas tem um amigo meu que faz isso reiteradamente. Vamos contratar com ele, ele vai estipular o preço. Você concorda? Concordo. Acabou. Pode ser assim? Pode ser dessa forma. E além de poder, está previsto aí no nosso Código Civil, no 485. Abram aí o 485 do Código Civil de vocês, e vocês vão ver que diz assim: a fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de terceiro, que os contratantes logo designarem ou prometerem designar. Então, tem expressa permissão no Código Civil de que não pode deixar ao arbítrio da outra parte, tem que deixar margem para negociação, não é isso? Mas pode deixar ao arbítrio de um perito, de um terceiro, que vai ser uma pessoa que conhece, né? Um amicus curiae, né? Aí, olha só, uma comparação mutatis mutandis aí, né? Com um amicus curiae, tá certo? Vai ser um perito, alguém que tem um conhecimento na área, e ele vai dizer qual é o preço daquele negócio. Às vezes
vezes acontece na compra e venda de imóveis, de veículos também, né? Tem os corretores, as empresas, né, de corretagem ou de imobiliários, elas têm os corretores que têm aquela expertise, né? Às vezes o cara só de olhar a área e o imóvel, não, esse imóvel vale tanto. Você pode pesquisar que aquele é o preço venal dele, certo? Então, a questão D, a linha D, está aí correta, né, perfeitamente de acordo com o Código Civil, questão certa, a linha D. Tudo bem, pessoal? Então, eu trouxe essas 3 questões para nós revisar aí e trazer esse conselho para vocês. Não deixe de estudar contrato de compra e venda e contrato de doação. Dentro do contrato de doação, toda a sua classificação, né, seus requisitos, a questão da revogação da doação também é muito cobrado no exame de ordem. Que situações que pode revogar a doação? Opa, pode revogar uma doação? Pode. Né? Geralmente a questão, a OAB, né, ela traz aí no exame de ordem algum caso hipotético, né? Ah, fulano agrediu, fulano tentou contra a vida de cicrano, que foi donatário um dia, que foi doador um dia, né? E o donatário tentou contra a vida. São as situações que envolvem aí a revogação da doação por ingratidão, tá certo? Então, dê uma lida boa nessa parte, dê uma revisada em contrato de compra e venda, eu tenho certeza que vocês terão sucesso. E eu, como vocês sabem, estou à disposição para dúvidas, né, para esclarecimentos, quando vocês assim quiserem. Pode mandar no direct, pode mandar aí no canal do YouTube, também no Instagram, no WhatsApp, que a gente tem sempre prazer, ou pessoalmente também nos corredores da faculdade, que a gente tem prazer também estar junto aí e responder as dúvidas de vocês, tá bom? Um abraço para vocês, tchau, tchau, e até a próxima.